irei apresentar para vocês uma sequência didática que foi preparada para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Nela irá conter atividades contemplando os 5 eixos da alfabetização e do letramento. O tempo de duração é de 5 aulas. O texto utilizado é o texto do livro Menino Poti, de Ana Maria Machado e Cláudios. Serão 5 eixos contemplados. Os eixos são oralidade, leitura, compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita e produção de texto escrito. As capacidades da oralidade são participar das interações em sala de aula. Os alunos devem expor suas opiniões, suas ideias, suas dúvidas, seus questionamentos, ou seja, debater mesmo com os colegas e com o professor. Escutar com atenção e compreensão a história. Respeitar as diversidades de forma de expressão dos colegas e dos professores e respeitar também os conhecimentos e as opiniões de todos. Responder às perguntas e questionamentos do professor e dos colegas. As capacidades da leitura são desenvolver atitudes favoráveis à leitura, ler conhecendo as letras e as palavras, desenvolver capacidades necessárias à leitura com fluência e compreensão, levantar e confirmar hipóteses relativas ao conteúdo do texto que está sendo lido. As capacidades do eixo compreensão e valorização da cultura escrita são conhecer, utilizar e valorizar os modos de produção e circulação da escrita na sociedade. Conhecer os usos e funções sociais da escrita. Conhecer os usos da escrita na cultura escolar e capacidades necessárias para fazer o seu uso. E também desenvolver capacidades para escrever. As capacidades do eixo apropriação do sistema de escrita são compreender as diferenças entre a escrita alfabética e as outras formas gráficas, reconhecer as unidades fonológicas, como as sílabas, as rimas, as terminações das palavras e etc. Conhecer o alfabeto e saber identificar letras, sílabas e frases, e também compreender a natureza alfabética do sistema de escrita. As capacidades do eixo produção do texto escrito são compreender e valorizar o uso da escrita com diferentes funções em diferentes gêneros, escrever segundo o princípio alfabético e as regras ortográficas, e planejar a escrita do texto considerando o tema central e seus desdobramentos. Os objetivos desses 5 eixos são avançar no conhecimento sobre o funcionamento do sistema de escrita e na aquisição da leitura e da escrita convencional. Desenvolver o comportamento leitor e escritor durante o processo de produção textual. Trabalhar leitura e interpretação de textos. Desenvolver o interesse e o gosto pela leitura. E desenvolver a leitura de maneira independente, textos de diversos gêneros e temas, nos quais tenham se familiarizado. Então, no primeiro dia, será realizada a atividade de introdução, explorando o eixo oralidade, no qual o professor deverá apresentar a capa do livro e explorar a ilustração e identificar a autora. E a partir da ilustração do livro, da capa do livro, fazer perguntas aos alunos, como por exemplo, a partir da ilustração, sobre o que você acha que vai falar a história? Em que lugar vocês acham que ela vai acontecer? Quais serão os personagens dessa história na opinião de vocês? Depois, o que o menino parece ser, qual o nome da autora e qual a cor da capa do livro. Após, no segundo dia, será realizada a atividade de sistematização, contemplando o eixo leitura. Primeiramente, o professor deve apresentar a história aos alunos por meio de slide e realizar a leitura atenta juntamente com os alunos em voz alta, mostrando e analisando cada frase, se há palavras repetidas ou parecidas. No segundo momento, o professor deve escrever a história em uma folha de papel, depois separá-las em partes, em tiras, de acordo com a quantidade de aluno, no qual dê para distribuir uma parte para cada aluno. Ou seja, se tem 15 alunos, a história deve ser dividida em 15 partes, para cada aluno ficar com uma parte. Depois de dividir as histórias em tiras, o professor deve colocá-las em uma caixinha e passando a caixinha de aluno em aluno, para que cada um tire uma parte da história. E assim depois, em conjunto,
eles possam reconstruir a história corretamente usando as suas frases. Terceiro dia, será realizada a atividade de sistematização, contemplando o eixo compreensão e valorização da cultura. O professor deve, primeiramente, voltar aos slides da história e explorar as palavras com a letra T, que tem na história, que são elas: taba, pote, tatu, tico-tico, toco, tudo. Mostrar e explicar aos alunos as diferentes posições que a letra pode ser usada, ou seja, que ela pode tanto estar no começo da palavra, como no meio, como no fim. E depois pedir para os alunos usarem o alfabeto móvel para formarem outras palavras que contenham a letra T e escrevê-las no caderno. Após, pedir para os alunos, novamente, utilizando o alfabeto móvel, trocarem as vogais das palavras tatu, formando assim outras palavras como tatá, totó, tate, tito. Depois, voltar aos slides e explorar as palavras que tenham a letra M na história, que são elas: menino, mata, muito, macaco, moita, come, muito e iluminado. Depois, explicar a posição da letra M e pedir aos alunos para usarem o alfabeto móvel para formarem novas palavras com a letra M e escrever essas palavras no caderno. Ou seja, novamente explicar para os alunos que a letra M pode vir tanto no começo de palavras, como no meio, como no fim. Depois, voltar aos slides e explorar as palavras com a letra P, que são elas: poti, pena, peito, pote, pula, pé e pai. Depois, explicar a posição da letra e pedir aos alunos para usarem o alfabeto móvel para formar outras palavras com a letra P e escrevê-las no caderno. Então, nesse eixo, os alunos podem perceber os meios da escrita, as várias formas que se pode formar as palavras. No quarto dia, será realizada atividades de consolidação, contemplando o eixo apropriação do sistema de escrita. Primeiramente, o professor irá trabalhar os diferentes significados da palavra bota, que pode ter vários significados. Pode significar, por exemplo, o nome de um calçado de borracha ou de couro, o nome de uma vasilha que se coloca vinho, ou no sentido de colocar alguma coisa em algum lugar. Por exemplo, Joana botou um copo em cima da pia. Quer dizer que a Joana colocou um copo em cima da pia. Então, para trabalhar esses significados, primeiramente a professora vai ler a parte da história que tem a palavra bota, que é a parte que fala: o menino bota o macaco na canoa. E depois ela pergunta aos alunos qual o sentido da palavra bota nessa frase, que é no sentido de colocar o menino dentro da canoa. Depois vai pedir aos alunos para fazerem uma frase com cada sentido da palavra bota. Depois de realizar essa atividade, o professor vai fazer um ditado de palavras, com palavras da história. E o professor vai ditando as palavras, os alunos escrevem elas no caderno, uma embaixo da outra. Depois, o professor vai pedir aos alunos para contarem e escreverem quantas letras e quantas sílabas têm as palavras. Depois, explicar para eles, falar sobre a diferença de letras e sílabas. No quinto e último dia, será contemplado o eixo produção de textos escritos, no qual o professor vai pedir para cada aluno escrever outro nome para cada personagem da história. Ou seja, eles vão usar a sua própria imaginação, para poder escrever, dar outro nome, criar outro nome para cada personagem da história. Depois, pedir para os alunos escreverem outro final para a história. Então, do menino Poti, o menino colocou um macaquinho lá dentro do barco, depois foi embora e o macaquinho acabou acompanhando ele, Aí depois a lua ficou iluminando lá o menino deitado no colo do pai e o macaquinho comendo banana. Depois o professor vai revisar o texto junto com os alunos e depois revisar ele
coletivamente, ou seja, ler o texto de cada um e comentar sobre o texto de cada um. Obrigado, e é isso. Espero que tenham gostado.